não for hoje, vai ser outro dia, não tem o menor problema. Então tá. A gente tá gravando, então eu acredito que se alguém tiver o problema para assistir agora, né, o que já aconteceu, a gente vai gravar as aulas, a gente vai disponibilizar no YouTube, então fiquem tranquilos quanto a isso. Tá me pedindo aqui para vocês liberarem a gravação. Só um segundo. Eu consigo, mas precisa que vocês liberem. Porque acho Parece que vocês é que geraram o link, então quem gerou o link que tem que autorizar a gravar. Não, tá gravando. Então tá bom. Perfeito. Então vamos voltar ao começo, né? Quando eu estava te falando que, como doula, eu realmente percebo isso, né? De nasce uma mãe, nasce uma culpa, toda uma pressão para essa mulher ser uma mãe perfeita, uma santificação da figura da mãe, que coloca as mulheres, as mães no pedestral, que fazem com que essas mulheres que, ao se tornarem mãe, ao ganhar esse novo papel social, elas realmente se percam e se sintam extremamente culpadas e impotentes diante da maternidade. Então, aí eu fiz a pergunta para você, se nasce uma mãe, nasce uma culpa, como que isso acontece? Nasce muita coisa com essa mãe. Então, vamos lá, acho que eu vou retomar um pouquinho, não sei até que ponto que a gente conseguiu ir no YouTube, com a galera vendo ou não, mas as duas coisas que eu queria só reconsiderar, a primeira que eu não vou pôr slides, eu acho que eu prefiro falar, já que me deram a opção de só falar, eu prefiro só falar, né? E aí, o que tiver de dificuldade com alguns conceitos, porque eu quero trazer alguns conceitos importantes para a gente entender essa questão da loucura materna, inclusive o conceito que é título dessa fala, né, dessa palestra, loucura materna normal, é um conceito estudado em psicanálise, e essa segunda coisa que eu quero trazer é justamente circunscrever esse campo psicanalítico, que não é o campo da psicologia em si, mas aborda as questões psíquicas, tendo o inconsciente como a base da percepção dos fenômenos, tanto comportamentais quanto orgânicos, quanto aqueles que são sensoriais, né? Então, a primeira coisa que eu estava dizendo antes era dessa questão da mãe, né? Então, vamos começar por essa mãe, que ganhou um outro nome em torno de 1950 para a psicanálise, com um pediatra que chama-se Winnicott, Donald Winnicott. Esse pediatra, ele percebeu que, na verdade, o ser mãe, que era o que a gente traz historicamente como algo biológico, não é só biológico. E aí ele traz para a gente um novo conceito de maternidade, e aí não é um novo conceito do tipo desconstruindo todos os conceitos sociais que existiam sobre a mãe, não. Ele traz uma nova fala, e ele nos apresenta o conceito de função materna. Quando ele traz para a gente o conceito de função materna, ele abre possibilidades para que essa maternagem seja exercida não só pela mãe biológica, mas especialmente por aquela mulher, e aí eu vou colocar esse conceito de mulher, porque, bom, esse conceito de mulher, ele é vasto. Mas por que mulher? Principalmente por uma característica hoje muito discutida dentro da psicanálise, se a função materna obrigatoriamente teria que ser feita por uma mulher. Mas tem uma característica da função materna que chama pico prosódico, que eu vou falar daqui a pouquinho, que ela é essencialmente do timbre agudo. E aí esse agudo da voz da mulher faria um impacto diferente no corpo do bebê em relação ao grave do homem, que não faria tanto impacto no corpo do bebê no início da vida. Talvez a conformação do grave seja melhor compreendido pelo bebê por volta dos 2 anos de idade. Então, o pico prosódico da mulher, ele é mais importante para o bebê no início da vida. Mas o que eu quero trazer com esse conceito de função materna? Quando o Winnicott coloca isso para a gente num pós-guerra, e ele traz esse conceito no pós-guerra justamente porque ele começou a analisar os impactos das crianças órfãs, o que aconteceu com aquelas crianças depois que elas se perderam, né? O Winnicott é um pediatra em inglês, psicanalista em inglês também. Ele nos traz algumas características da função materna. E uma característica que eu quero trabalhar hoje com vocês, que justamente dá um embasamento para a loucura materna, é um conceito psíquico que ele nos apresenta que chama regressão psíquica. Dentro da regressão psíquica, a gente vai ter outros 2 conceitos fundamentais, que é
preocupação materna primária e ansiedade materna. Então, o que é isso? O Winnicott nos apresenta um psiquismo de uma mulher que precisa estar num estado culturalmente tido como loucura para poder se comunicar com seu pequeno bebê. Então, eu gosto, Lana, da frase, quando você fala assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu estava tentando desconstruir, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, eu diria que quando nasce um bebê, nasce outro também. Por quê? Como é que é possível uma mãe decodificar os sinais de um bebê? Parece algo tão, assim, mítico e místico. E tem um porquê dessa mãe conseguir decodificar esses sinais desse bebê. E aí eu estou falando das mães como função materna, que assumiram esse lugar de função materna, tá? Porque uma coisa que eu tento um pouco desconstruir, inclusive para os meus alunos, é o amor materno incondicional. Essa é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer quando trabalha com mães, quando trabalha com bebês. Esse amor materno incondicional é uma cobrança cultural, isso não funciona dessa forma. E a outra questão que eu tento desconstruir um pouco nos cursos de gestante é que a maternidade é algo maravilhoso e romântico. Não é. Não é maravilhoso e não é romântico. Pode ser maravilhoso e pode ser romântico, mas aí vai muito das experiências de regressão psíquica que essa mulher passa para adotar esse bebê, seja ele biológico ou não, e como é feita a qualidade desse enlace e dessa relação que se estabelece entre essa mulher, que é um bebê, e esse bebê que ainda não tem capacidade de se comunicar pela linguagem, mas que se comunica pelo corpo. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar agora é essa questão da função materna e dessas características que o Winnicott traz para a gente da função materna. E depois eu vou chegar um pouquinho na função paterna, que, na verdade, hoje me intriga muito mais do que a função materna. A gente tem muito material já sobre o psiquismo materno e a gente tem muito pouco material sobre o psiquismo paterno. E aí a gente entra numa questão muito importante sobre qual é a função de um pai num puerpério imediato, ou no que eu chamo de puerpério psíquico, que são os primeiros 3 anos de vida do bebê. Então, essa é uma correlação importante até entre o que se chama de puerpério orgânico, que são os 40 dias, e o que eu chamo, mas não sou eu, né, o que a teoria psicanalítica chama de puerpério psíquico. O puerpério psíquico, ele dura 3 anos, tá? O que é isso? Ao longo de toda uma vida, a gente tem um desenvolvimento psíquico, e a base do nosso desenvolvimento psíquico é o que nós recebemos no início da nossa vida. Então, eu, Ana, hoje mãe, fui maternada por uma mãe, inclusive uma mãe maravilhosa, e fui paternada por um pai maravilhoso, que hoje eu já posso admitir dessa forma, porque hoje já compreendo tudo o que se passou na nossa vida de relação. Então, eu fui maternada, recebi na minha maternagem, quando eu era bebê, todo um cuidado no meu corpo que eu traduzi hoje para a maneira do que eu sou, para as coisas que eu escolho no mundo, para a intensidade de vida que eu tenho. Então, eu tenho 6 anos no meu desenvolvimento psíquico primordial, que são 6 anos importantes da psicanálise, que eu recebi uma maternagem e uma paternagem. E eu cresci. Eu, Ana, desenvolvi. Quando eu começo com os meus desejos de maternagem, ou quando eu engravido, ou quando eu me coloco para a adoção de um bebê, o que acontece com o meu funcionamento psíquico? Naturalmente, eu entro num processo regressivo no meu psiquismo. E quando esse bebê nasce, eu tenho um processo mais primitivo do desenvolvimento psíquico. O que significa muito superficialmente dizer, porque esse processo é muito tenso, o que significa dizer? Para uma mãe se comunicar e compreender os sinais daquele bebê, ela precisa, e aí eu vou trazer mais um conceito, transitivar com esse bebê. O que ela tem que fazer? Ela precisa sentir o que o bebê sente para ela conseguir traduzir o que ele precisa. Ela precisa sentir o que o bebê, a necessidade do bebê, ela sente isso no corpo dela. Ela precisa sentir a necessidade desse bebê para que ela possa reconhecer a demanda desse bebê. Então, eu tenho um psiquismo de um bebê tentando se constituir e um psiquismo de uma mãe que já constituiu, que regrediu a um funcionamento primitivo que ela já não funcionava há muito tempo,
e é um funcionamento primitivo, bem no início da vida, bem de 0 a 2 anos, 0 a 1 ano, para que ela possa entender o seu pequeno bebê. Então, nasceu um bebê, nasceu uma função materna que tem um funcionamento primitivo. E daí? E daí que isso traz algumas consequências muito pesadas no campo cultural e comportamental. Por isso é chamado loucura materna normal. O que significa? Aquela mulher que se sentia muito poderosa agora se sente extremamente desprotegida. Aquela mulher que num determinado momento dava conta de tudo, agora não dá conta de absolutamente nada. Aquela mulher que tomava decisões, nesse momento ela precisa que alguém tome as decisões para ela. Ou seja, eu tenho um bebê com um psiquismo em constituição que demanda o tempo inteiro que alguém faça alguma coisa por ele. Eu tenho uma mãe, função materna, e que eu vou falar dessas características daqui a pouco, porque elas são derivadas dessa regressão. Eu tenho uma mãe num estado de loucura materna normal, porque é normal, porque é o que eu espero de toda função materna, que ela faça essa regressão, que ela permita que esse funcionamento psíquico aconteça no inicinho da vida desse bebê. Para quê? Para que ela possa maternar esse bebê. E essa loucura materna é o contato dela direto com a maternagem que ela recebeu. Então, essa mulher diante desse bebê, ela é um bebê que precisa de outra maternagem por trás para suprir psiquicamente, para que ela supra o bebê psiquicamente. Então, onde entra a função paterna? Aqui, ó, nessa mulher. E muitas vezes a avó entra nesse cuidado com esta mãe. O que habitualmente as conformações familiares fazem? Elas têm um bebê, esse bebê tem uma mãe, ninguém compreende o psiquismo dessa mãe, todo mundo chama essa mulher de louca, todo mundo chama ela de histérica, todo mundo fala que ela ficou doida, que ela não deixa ninguém encostar nesse bebê, ou que ela tá cheia de medos, ela tem horror do marido ou do companheiro ou de qualquer outra pessoa, e aí eu tô falando marido porque são as constituições familiares que a gente mais tem contato. Ou a companheira, sei lá. Ela tem horror de ficar sozinha, ela acha que não vai dar conta de nada. Por quê? Porque ela é um psiquismo vulnerável, um psiquismo muito primitivozinho, dando conta de um serzinho que ela não tem nenhuma certeza do que está acontecendo com ele. Aí o que habitualmente as pessoas que estão de fora nos cuidados desse puerpério fazem? Vão direto nesse bebê e cuidam desse bebê e tiram essa mãe de cena. Não, eu vou deixar você descansar, eu vou cuidar dele. Não, você não sabe fazer as coisas, eu vou cuidar dele. E aí a gente precisa compreender que a gente tem que fazer o outro caminho. A gente no sentido de cuidadores nesse puerpério. Qual é o caminho que a gente tem que fazer? Um bebê, ele precisa ser reconhecido pelo psiquismo materno, porque é este psiquismo que se comunica com ele. Por quê? Porque essa mulher, ela sofreu intensas regressões psíquicas. E aí, quem é o cuidador que vai, o terceiro cuidador que eu sempre solicito nos cursos de gestante, que tenha um terceiro cuidador, né? Ou um segundo cuidador. Esse segundo cuidador, ele não vai direto no bebê. Esse segundo cuidador, ele vai no bebê mais velho. Então, o cuidado da loucura materna normal é justamente você cuidar do psiquismo do serzinho mais velho. É você chegar para esse serzinho e perguntar se ele comeu. Por quê? Porque ele está suprindo o outro bebezinho. É pegar esse bebezinho quando ele deixa, quando ele autoriza. Isso no início do puerpério, tá? Então, a função paterna, e aí o Winnicott também nos traz esse conceito de função paterna, como um monte de características atreladas ao psiquismo paterno e não ao pai biológico. As questões das funções, elas hoje são primordiais para a gente entender os relacionamentos homoafetivos e as constituições psíquicas dos bebês em relacionamento homoafetivos, porque a gente não fica agarrado na função biológica, a gente deriva para as funções psíquicas. Então, qual é a função, qual é o papel primordial de uma função paterna num puerpério imediato? Cuidar do psiquismo do bebê mais velho, cuidar do corpo do bebê mais velho. Para quê? Para que esse bebê mais velho, chamado função materna, em estado de regressão psíquica, possa cuidar do bebezinho. Essa é a ideia principal. Enfim, por que acontece uma regressão materna? Hormônios, sim, obviamente. Por quê? Porque nós temos um campo psíquico conversando o tempo inteiro com o corpo orgânico.
Então, eu preciso admitir que essas coisas aconteçam também dessa forma. Eu não posso admitir que, do nada, o meu psiquismo regrida. Não é assim que funciona. Então, eu tenho hormônios, eu tenho o próprio impacto gestacional. Quanto mais chega ao fim das gestações, né? Quanto mais próximo das 38, 39 semanas, mais eu chego perto de um desenvolvimento psíquico primitivo. Isso tem um risco muito grande, tá? Porque pode ser que eu psicotize, as psicoses puerperais, elas se justificam para a psicanálise justamente porque você regride demais o funcionamento psíquico de uma mãe, e essa regressão, quando ela acontece de uma maneira em que essa mãe tem uma vivência diferenciada, vou chamar assim, no inicinho da vida dela, na maternagem que ela recebeu, ela pode ter uma psicose puerperal. As depressões pós-partos, elas também são compreendidas pela psicanálise por conta dessa regressão psíquica. Então, eu tenho uma conjunção de fatores orgânicos, metabólicos, hormonais e psíquicos, que caminham no sentido de que essa mulher tenha uma regressão psíquica e entre no quadro de loucura materna normal. Esse quadro de loucura materna é porque, de fato, essa mulher, ela sai do funcionamento normal dela. Porque até 3 anos, obviamente, isso vai melhorando de qualidade, né? Uma mulher no inicinho, no puerpério imediato, ela é muito mais desamparada, muito mais frágil, com muito mais rompantes de agressividade ou de fragilidade, como se ela não conseguisse se autorregular. O que é um bebê em primeiro mês de vida? Um bebê que não se autorregula. É um bebê que precisa de alguém de fora para regulá-lo. E o que é uma mãe num puerpério imediato? É alguém que também não se autorregula. E que ela precisa de alguém para ajudá-la na autorregulação, porque ela está dando tudo o que ela tem para esse pequeno bebê. E essa comunicação é importante que aconteça desta forma. Então, quando nasce um bebê, nasce outro bebê. Eu acho que aí é importante da gente pensar, porque a gente precisa cuidar da qualidade psíquica. 3 anos, porque o nascimento psicológico da criança se constitui até os 3 anos. Então, eu tenho um serzinho que nasceu completamente dependente e que vai gastar, no mínimo, 3 anos para o primeiro tempo de autonomia dele, que é a linguagem, o caminhar, o desfraude e saber falar sobre si. Então, eu tenho 3 anos dessa mulher regredida em qualidades. Ela vai se cansar, ela vai se frustrar, um monte de coisa vai acontecer, que ela vai se separando gradativamente desse bebê, e aí ela retoma o funcionamento psíquico dela, que era anterior a essa gestação, que era anterior, muitas vezes, numa qualidade muito melhor, porque ela passou por revivências da própria maternagem, ela reviveu aquilo tudo que ela recebeu, ela viveu num campo de angústia muito grande, e aí com 3 anos, óbvio que isso não é tão certinho, com 3 anos, quando essa criança vai para a escola, que é a idade melhor de ir para a escola é 3 anos, essa mãe pode voltar ao funcionamento psíquico normal, por quê? Porque ela não precisa mais traduzir tão, tão visceralmente a demanda de um bebê. E aí, eu quero falar rapidinho sobre as características dessa função materna, né? Essa função materna, ela hoje acredita-se que é desempenhada pela mulher, mas há questionamentos, os pós-lacanianos, os psicanalistas franceses hoje que trabalham com a voz como um impacto importante na vida de um bebê, já discutem se isso de fato é exercido pela mulher ou não, mas a mulher, ela tem algumas características nessa regressão que são importantes para a vida do bebê no puerpério, especialmente a qualidade desse vínculo no puerpério, que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, que é não deixar com que a dificuldade da maternagem interfira na qualidade do vínculo desse bebê, no vínculo desse bebê com essa mãe, porque o vínculo do pai, da função paterna com esse bebê vai depender do psiquismo dessa mãe. Essa mãe precisa autorizar o pai, venha, você faz parte disso. Se essa mãe, ela se fecha completamente nesse bebê, porque ela sente que o amparo que ela recebe é do bebê, porque ninguém está por trás maternando essa mãe, ela fecha no mundinho dela com o bebê e acabou, ninguém mais entra. Pai não entra, avó não entra, ninguém entra. Então, essa maternagem de função paterna na mãe, ela é importante também para que esse bebê receba outros cuidadores depois, porque essa mãe se sentindo cuidada e segura, ela vai dar a esse bebê o registro de confiança sobre outras pessoas no entorno desse bebê.
Então, eu queria falar sobre duas características, talvez até para a gente finalizar, que é a preocupação materna primária e a ansiedade materna primária. A preocupação materna primária é a capacidade dessa mulher se preocupar com o estado de bem-estar do bebê ou se preocupar com o estado de mal-estar do bebê. Sabe aquelas mães que de repente estão assim, ela fala assim, tá na hora disso. Ela pensou, o bebê chorou. Por que ela pensa, o bebê chora? Porque tem uma comunicação entre eles, uma comunicação que quem não está nessa relação não percebe. Tá? Muitas vezes as mulheres até são muito pesadas, muito reativas aos homens que estão por perto, ou às funções paternas, que falam assim, mas não é possível que você não está percebendo que esse bebê está incomodado nessa posição? E a função paterna está lá tipo assim, hã? Como assim? Por quê? Porque a preocupação materna primária, ela depende que a mãe se incomode com o que está acontecendo com o bebê. Aí ela testa, ela vira o bebê respira, aí ela fala assim, opa, preocupação perfeita. Ela vira o bebê, aí o bebê faz assim, aí ela volta com o bebê, aí ela, agora não era a hora, agora eu me antecipei. E essa construção é feita para o próprio bebê. Então, a preocupação materna primária é essa capacidade da mãe se preocupar com o estado de vida do bebê. Se antecipar, que é um conceito até do Lacan, não é do Winnicott, se antecipar ao que possa acontecer com esse bebê, para que ele possa, mais tarde, falar sobre ele mesmo. Ah, eu não gosto de ficar assim, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu gosto de dormir desse jeito, eu gosto de comer isso e tal, tal, tal. E o outro estado que incomoda muito as pessoas no puerpério é o estado da ansiedade materna. Aquela mãe, ela vive num estado de ansiedade para que tudo aconteça da melhor forma possível. E ela não suporta muitas coisas. Ela precisa de tudo muito no lugar. Ela precisa de tudo organizado. Porque qualquer coisa que demande demais dela, a gente tem que lembrar que ela é um bebê. Então, eu preciso cuidar, função paterna, preciso cuidar do ambiente no entorno dessa mulher, para a ansiedade primária dessa mulher ser toda direcionada para esse bebê, para que a preocupação materna aconteça diante dessa regressão. E aí, dentro dessas características, queria falar rapidamente do pico prosódico, que na verdade não é um conceito do Winnicott, que é essa capacidade de fala aguda da mulher, e que o bebê, ele reconhece essa fala no corpo dele, reverbera no corpo dele. E reverbera no corpo dele aquele conteúdo um conceito que a gente chama de manhês. Manhês é uma capacidade que só quem tem regressão psíquica é capaz de fazer, que é aquilo insuportável da mãe falando com o bebê, mas que é a coisa mais linda do mundo, porque aquilo é um alimento psíquico para o bebê e ele fica completamente seduzido, que é aquela mãe que fala assim, coitadinho das coisas mais de fofo. A gente fala com os bichinhos da gente também, a gente fala com as crianças pequenas, que é assim, hoje é a coisa mais linda da mamãe, você tá com fome? Aí eu tô com fome. Ela fala pelo bebê. Esses picos prosódicos, o que é um pico prosódico? Eu faço lá no alto, eu abaixo meu pico prosódico, eu vou lá no alto, eu abaixo. Essa alternância de voz da mãe, ou essa alternância de fala, faz com que o bebê reconheça que ali tem alguém cuidando dele. Uma mãe monocórdica, que não altera o pico prosódico, que fala o tempo inteiro, ela não reverbera no corpo de um bebê. Ela é um sinal vital liso. E um sinal vital liso, vocês sabem que é a morte. Então, ela não faz um circuito pulsional no corpo do bebê. O que quer dizer isso? Ela não ativa a vida desse bebê. Então, essa mãe, para estar nenhuma mãe conversa com um filho de 8, 10 anos, 12, 15, 18 anos, assim, ai, bebê da mamãe. A gente não fala assim com as crianças mais velhas. Passado um tempo, eu recobro meu campo psíquico e aí eu lido de igual para igual. Agora, quando eu estou em regressão materna, eu uso do manhês para que esse bebê reconheça que ele está sendo cuidado. Então, a loucura materna normal, finalizando a minha fala, para a gente começar a conversar se tiver alguma dúvida, a loucura materna normal é um estado extremamente necessário para o desenvolvimento psíquico do bebê. Um estado materno que a gente tem que cuidar muito, porque é um estado de muita vulnerabilidade para essa mulher, porque ela está em completo desamparo psíquico, com muito medo, e que a gente precisa acolher essa mãe enquanto função paterna. Lá pelos 2 anos da criança, o pai vai entrar nessa relação com muito mais força. E é importante que essa função paterna como pai entre nessa relação um pouco mais para frente.
Então, essa loucura materna é o normal, tá, gente? Não é o estado de depressão, nem o estado de psicose puerperal. Mas esse estado de vulnerabilidade, ele é extremamente constitutivo para o bebê, ele é natural no desenvolvimento psíquico de uma gestante, ele é natural e necessário no puerpério imediato. Como o puerpério psíquico ele vai durar até 3 anos, diminuindo a intensidade dele, e ele dá mesmo a sensação que essa mulher é uma louca. Então, todas as vezes que vocês olharem uma mulher louca, perguntem se ela acabou de ter filho. Se ela não teve filho, a gente pode desconfiar até de alguma questão de saúde mental. Caso contrário, o estado de loucura materna ele se justifica por essa regressão psíquica para que a mãe reconheça a comunicação do bebê e possa traduzir para o mundo essa comunicação do bebê. Do jeito que ela traduzir, esse bebê vai testar a vida e vai perceber se ela estava certa, se ela estava errada. Ele vai começar a falar dele, ele vai começar a ter as autonomias dele depois dos 3 anos. Não sei se eu estou dentro do tempo, se tem mais, se vocês têm perguntas, se eu falo de mais alguma coisa, eu vou deixar vocês aí agora me questionarem um pouco. Ana, realmente está chegando bastante pergunta, assim, né? Não à toa, porque eu tô aqui, assim, empolgadíssima, né, com o que você está falando, e mostra o quão necessário era esse simpósio ser dessa forma, porque a gente está tão dentro da caixinha da medicina aqui desse lado. E você fez uma palestra que tirou a gente, assim, totalmente de dentro da nossa caixinha, do nosso mundinho de médico, assim, então eu acho muito natural que todo mundo esteja com bastante dúvida, assim, eu, particularmente, estou com várias, assim, queria sentar e falar assim, me ensina tudo que você sabe, vai. Quero ter esse conhecimento, por favor. Então, prazer, ainda mais por ter irmão médico e pai médico, e mãe psicóloga infantil. Então, assim, minha vida é uma delícia no meio de vocês. Então, assim, uma primeira pergunta que fizeram aqui, e que confirma o meu ponto, que a gente é muito médico e a gente precisa abrir a cabeça, é porque o que aconteceu? A gente já veio perguntar de doença, porque a gente não aguenta falar do normal. Não. Porque realmente, para a gente que é muito marcador biológico, o que acontece, o que é esse processo, às vezes entender essas nuances de subjetividade, né? Eu me vejo assim como uma pessoa que, se falar que eu tenho um pezinho nas ciências humanas, eu estou sendo efêmera, né? Porque eu gosto muito de estudar essa parte. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que quando vem uma pessoa falar sobre essas questões, a gente realmente fica falando assim, tá, esse é normal, mas quanto que é errado? Qual que é o limite disso? E aí, na medicina, a gente também trata muito sobre o baby blues, por exemplo. Sim. E entender como que o baby blues, ele se aplica dentro dessa sua fala. E aí, uma menina já... Eu tô falando menina, as perguntas são anônimas. Não sei porque eu tô falando menina, tá? Uma pessoa perguntou o seguinte: você poderia falar um pouquinho sobre os quadros de patologias puerperais, como a depressão puerperal e a psicose puerperal? Vou tentar ser bem rápida. Eu ouvi 4 perguntas na sua pergunta e eu vou ser rapidinha para responder. Primeiro, vocês querem eu não vou nem falar um marcador fisiopatológico, mas vocês querem uma alteração bioquímica que justifique a regressão psíquica, quem é psicanalista vai me matar, porque psicanalista fala, psicanálise não está no orgânico, e eu reclamo, psicanálise está no orgânico. É a alteração do sistema límbico dessas mulheres no início da vida dos bebês, tá? Como se elas voltassem a um estado bem primitivo, reptiliano, do tipo assim, que nem é reptiliano, né? Mas um sistema límbico que é bem da proteção, bem daquele estado, assim, de que não produz todos os funcionamentos que um dia já produziu. Como se elas tivessem uma regressão do sistema límbico aos 3 anos de idade, por exemplo, tá? Um segundo, baby blues em relação a isso tudo. O baby blues acaba... Bom, toda vez que a gente dá nome para alguma coisa, o que a gente está fazendo é respondendo a uma demanda cultural de normatização. Óbvio. Então, a gente está dentro de um discurso de biopoder. O biopoder precisava de um nome para descrever o estado de tristeza materna num puerpério imediato. Nome, baby blues. Maravilhoso. Tá? Baby blues faz parte da regressão psíquica. E por que o baby blues acontece especificamente entre 2º ao 10º dia de vida desse bebê? Porque várias coisas acontecem entre 2º e 10º dia. Primeiro, pós-ladura,
alteração hormonal pesadas, e o baby blues varia um pouco de acordo com o tipo de parto, isso a gente já viu. É um estado de tristeza materna que coincide no Brasil com os partos que acontecem, com os partos hospitalocêntricos, né? Com a chegada dessa mãe em casa, porque a gente tem protocolo de 24 a 48 horas de internação. A gente precisa muito estudar o efeito do baby blues em partos humanizados em casa, se de fato é igual, porque tem um monte de coisas envolvidas. Então, o baby blues ele estaria no início do desenvolvimento da regressão psíquica, onde a gente vê os primeiros efeitos comportamentais dessa regressão psíquica. A depressão pós-parto, na verdade, ela vai ser um contínuo, por quê? Mas aí a gente teria que ficar horas aqui estudando qual é o desenvolvimento do bebê por todas as fases psíquicas que o bebê passa, para a gente entender as fases psíquicas que a mãe passa no retorno. E existe um núcleozinho no desenvolvimento psíquico do bebê que essa mãe passou quando era bebê e que ela foi maternada e que ela revisita nessa regressão, que é o estado do desamparo, onde todo bebê percebe que não é tudo para o outro e que aí ele tem que refazer o seu campo psíquico. Então, habitualmente, as depressões pós-parto, elas não o luto pós-parto, tá? As depressões pós-partos, elas são um encontro com um espaço em que você não fez sentido para o outro. Então, aquela maternagem também não faz sentido para você. E aí a gente teria que intervir retificando esse campo psíquico da própria mãe. E a psicose puerperal, a gente tem diversas maneiras de enxergar. Vou mostrar duas para vocês, que primeiro, a psicose puerperal de fato era um funcionamento psicótico que desencadeou o surto por conta da regressão psíquica, e se não fosse a maternagem, talvez não desenvolvesse ou desenvolvesse. E a gente tem a psicose puerperal, que essa mãe encontra com um núcleo muito frágil do desenvolvimento dela, e aquilo acontece. Passada a maternagem, cuidado do psiquismo dessa mãe, ela não faz surto psicótico de novo, e aquilo fica restrito ao campo do campo puerperal. E ela não está em psicose. Mas aí a gente tem que estudar várias escolas de psicanálise para a gente entender o que seria a psicose puerperal. Mas, a princípio, ela se justificaria pelo encontro dessa mãe com os núcleos dela do início da vida. Ou seja, quando nasce um bebê, nasce uma geração para trás, que é chamada transgeracionalidade. Nasce a avó, todo mundo volta quando um bebê nasce. Vamos lá. Nossa, são tantas perguntas, mas assim, nosso tempo já está bastante estourado que eu acho que eu vou te convidar aqui ao vivo para dar uma aula para a gente. Eu vou com o maior prazer. Realmente não dá para suprir todas, assim, né? Então, acho que eu vou fazer um apanhado geral aqui do que a gente recebeu, porque as pessoas estão com dúvida em relação a como essa história da regressão ela vai se aplicar, e essa questão da loucura ela vai se aplicar no casal homoafetivo ou no caso de uma criança que só teria o pai, ou que, assim, nesse sentido, assim, como que isso se aplicaria? São. Você quer fazer todas as perguntas ou você quer que eu te responda uma a uma? O que você prefere? Eu vou fazer... Vamos nessa agora? Eu vou fazer essa pergunta mais geral, então, perguntando, assim, como seria a questão da loucura com a criança adotada, com um casal homoafetivo e com o pai solteiro, digamos dessa forma. Pai solteiro, pai viúvo, pai que a mãe não existe, tá? Então vamos lá, isso é uma questão que as pessoas... a primeira coisa que eu vou responder, a gente não tem resposta para isso, tá? A gente ainda precisa de muita pesquisa, inclusive difícil de fazer, mas eu já garanto que Israel tem muito mais respostas do que o Brasil, e Israel tem mais respostas até do que a França, que é o nosso ponto de pesquisa sobre bebês. Qual é o motor, ou qual é a força motriz para uma regressão psíquica? É o desejo de ser mãe, ponto. Tá? Existem mulheres que geram uma vida, que geram um bebê e que não são função materna, e não fazem a função materna. Outra pessoa vai exercer essa função materna, ou ela vai cuidar desse bebê sob os cuidados protocolares. O psiquismo dele vai ter o impacto de uma mãe que não foi função materna para ele. Então, beleza. Casais homoafetivos, sejam femininos, casais masculinos homoafetivos, não interessa. Em qualquer relação, de amizade, de casamento, existe sempre uma função materna e existe sempre uma função paterna. Isso é claro. É claro que você tem amigos em que você é cuidador desses amigos, e é claro que você tem...
Então, a gente já pensa que a característica da função, ela vai naturalmente ser exercida pela maneira como essa realidade desse casal se faz. Então, todo casal homoafetivo tem uma função masculina e tem uma função feminina. Tá? Naturalmente, eles já desempenham essas funções psíquicas para que eles possam, inclusive, um entrar no campo psíquico do outro. Eu não vejo muito problema no desempenho das funções maternas em casais muito homoafetivos, nem dessa regressão acontecer. A discussão grande que se tem é possível a um homem fazer a regressão psíquica? Eu particularmente acredito que sim. Eu ainda desconfio sobre o impacto da prosódia materna, da prosódia aguda nos casais homoafetivos homens, porque eles de fato têm uma voz grave, tá? Então talvez seja por aí, mas é claro e notório que existe uma regressão psíquica em casal homoafetivos. Filhos adotivos, a partir do momento que um determinado, vou usar um conceito, tá? Sujeito é um conceito que fala sobre um aspecto psíquico enorme. A partir do momento que alguém investe em ser um cuidador de outro, em ser função materna, o processo de regressão psíquica acontece, incluindo, às vezes, até lactação. Então, se eu posso modular o bioquímico, se eu posso regular o metabólico, eu também consigo fazer essa regulagem psíquica, e às vezes muito melhor do que numa mãe biológica que não queria aquele filho que não ia desempenhar a função materna. Então, existe essa regressão. Para cuidar de um bebê, precisa de uma função materna. E aí, eu vou só chamar a atenção de vocês da área de saúde no seguinte, que eu sempre falo na área de educação também. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar em pediatria e em UTI neonatal. Como não é qualquer pessoa que pode ser professora de creche e professora de educação infantil. Você precisa ter função materna para você desempenhar essas funções. Para você estar dentro de uma UTI neonatal e reconhecer a comunicação de um bebê, você tem que ter um psiquismo regredido, ainda que você seja um homem. Para você trabalhar com cuidados de puericultura, você tem que reconhecer a comunicação de um bebê, você tem que ter um psiquismo regredido, ainda que você não seja mãe, tá? Mas a função materna é inerente àqueles que olham para o bebê e que olham para as crianças com um certo diferencial, tá bom? Pais solteiros. Se eles foram pegos de surpresa, o pai homem, se ele foi pego de surpresa, se ninguém assumir a função materna, porque normalmente um homem nunca está sozinho, ele tem avós, ele tem irmãs, alguma coisa assim, ele vai desempenhar a função materna do jeito que lhe for possível. E aí a gente vai ver o impacto disso no depois. A gente não tem muita regra e cartilha para ver traumas em criança, não. Inclusive, eu odeio isso. Ai, vai dar trauma. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona trauma, não. Não sei se eu consegui responder rapidamente. Eu acho assim que tem algumas perguntas aqui até bem complexas, então já vou deixar todos os nossos participantes informados de que vamos marcar uma aula aberta e aí a gente tira todas essas dúvidas e fala um pouquinho mais. Ana, muito obrigada, assim, de verdade, pela paciência, por ter aceitado os 2 convites 2 vezes e pela disponibilidade, por ter entendido o nosso problema hoje, que infelizmente não nos permitiu ter mais tempo juntas, mas de qualquer forma, muito obrigada. Estou muito grata pela Michelle por ter te apresentado a mim e por você ter falado aqui hoje, viu? E assim, uma importância tão grande da gente entender o papel do outro profissional, a importância de como todo mundo tem muito a acrescentar na vida de todo mundo, assim, e esse debate, ele é importante, assim, eu estou realmente muito feliz, porque foi um debate até além do que eu imaginava. Que bom, eu super agradeço, porque cada vez que alguém da área do corpo, do orgânico, pede para a gente falar do psíquico, eu acho fantástico, porque há um despertar. Então, do tipo assim, ainda que você não acredite, você vai ficar com aquela pulguinha assim, o que tem nessa mulher? O que tem aqui? Então, eu fico super grata, super mesmo. E estou à disposição, meu e-mail, minhas redes de contato aí todas. Volto a hora que vocês quiserem. Então tá, muito obrigada, Ana. Obrigada, tá? Um beijo. E, bom, beijão. Agora a gente vai receber a Isabela, que é a nossa próxima palestrante. A Isabela é uma fisioterapeuta que veio aqui com a gente e que, graças a Deus, aceitou o nosso convite, porque é realmente uma área que, na minha opinião, a gente não sabe muitas vezes o que o fisioterapeuta pode ajudar a gente, né?
eu descobri, digamos assim, a fisioterapia dentro do contexto da saúde da mulher quando eu fui assistir os vídeos da Kátia Damasceno sobre pompoarismo. Eu não sei aí quem mais se identifica, e aí, nesse momento, ligou aquela chavinha, olha, tem uma coisa interessante aí que a gente pode se beneficiar com esse conhecimento. E depois eu ouvi falar sobre o Epinô, o Epinô é bom, não é. Como que usar essa fisioterapia no momento do parto pode ajudar a mulher? Mas também tem os problemas urológicos, que a mulher pode se beneficiar dessa fisioterapia pélvica. E aí eu fiquei muito curiosa, e aí a gente não poderia deixar de convidar uma fisioterapeuta como a Isabela, e que vai falar sobre a fisioterapia pélvica em saúde da mulher, e ela é especializada em geriatria e gerontologia pela UERJ. Ela é especialista em obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP, é isso? Tá certo? Ela é também colaboradora do Núcleo de Disfunção Miccional e na Policlínica Piquet Carneiro, da UERJ. Ela é colaboradora do Ambulatório de Fisioterapia Pélvica e Obstétrica do Hospital Universitário da Gafreguili. E na Unirio, né? Da Unirio. E atuação clínica e ambulatorial em uroginecologia e obstetrícia, e ela é membro da associação, falo membro, né? O certo é membro, mas eu não vou falar membro porque licença poética. E ela é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Isabela, a gente está muito feliz de te receber aqui. Espero que você possa nos responder várias perguntas e também fazer essas perguntas serem geradas dentro da gente, para que a gente possa apoiar mais os outros profissionais e crescer todo mundo junto aí. Com certeza, eu que agradeço o convite de vocês, da organização. É um prazer falar um pouquinho sobre a minha área, que ainda é desconhecida por muitos, mas vem ganhando espaço cada vez mais, né? Então, obrigada pela oportunidade, vai ser um prazer estar com vocês essa noite. Eu queria só avisar que, como eu tive um problema na câmera, né, do computador e no fone, eu tô pelo telefone e as meninas vão apresentar a minha aula. Então, nosso novo normal, né? Às vezes a tecnologia acaba atrapalhando um pouquinho, mas acho que vai dar tudo certo. E aí eu queria introduzir a nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre a primeira onda, né, como que a gente chegou até aqui. Pode seguir com o slide, meninas, por favor? Isso, obrigada. E aí a gente, essa primeira onda, né, como ela falou anteriormente, sobre o pompoarismo, né? O pompoarismo é uma técnica indiana milenar, então ele tem muitos aspectos culturais, porém ele não é científico, como a fisioterapia. E ele prega algumas estruturas que são inexistentes, como os anéis, né, vaginais, eles não existem, e eles trabalham a força de expulsão, e que, na verdade, a gente também, pela literatura, isso não é usual. Então, a primeira onda eu coloquei aí como o pompoarismo, que é uma dúvida, né, de muita gente. Tenho várias pessoas me perguntam, o pompoarismo é igual à fisioterapia? É um pouquinho diferente, porque a fisio tem um embasamento científico e o pompoarismo não. Mas é um aspecto cultural e vale a pena a gente trazer isso aqui. Na segunda onda, eu coloco o Kegel, né? Arnold Kegel, em 1948, que foi um médico muito importante para o fisioterapeuta, né? Para o raciocínio do fisioterapeuta nessa área, que pegou esse desenvolvimento, esse raciocínio dele e adaptou a integração do assoalho pélvico com os outros sistemas do nosso corpo. Então, o Kegel, ele tinha uma visão muito segmentar. Ele desenvolveu esse aparelho que captava a força, né? E quando a gente pensa na funcionalidade muscular, é importante a gente pensar que o músculo, para ele ser funcional, ele precisa contrair e relaxar. Então,
naquela época, o que eu pensava muito na contração, mas não pensava na unidade de relaxamento motora dessa musculatura. Então, por isso que a gente foi evoluindo. Mas ele foi uma pessoa muito importante dentro do nosso raciocínio até aqui. E, na sequência, a terceira onda, eu trago a fisioterapia pélvica, né? Que é a atuação na prevenção e tratamento de disfunções cinético-funcionais da região pélvica. Então, como fisioterapeuta, eu preciso trazer muito a importância da avaliação cinético-funcional, né? A gente vai trabalhar através da queixa funcional dessa paciente e através de uma avaliação dinâmica, porque o nosso corpo, ele é movimento. Então, eu não consigo trabalhar no estático se essa paciente tem uma queixa durante a atividade, né? Ou seja uma perda urinária, ou seja uma disfunção sexual. Então, é muito importante a gente levar para a função que essa paciente tem a queixa. E aí, por isso, a gente realiza e pensa nessa avaliação cinético-funcional. Na sequência, eu trouxe para vocês o reconhecimento da fisioterapia, né, nessa área de saúde da mulher. Então, a gente tem a Abrafisme, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Então, ela trabalha as disfunções pélvicas femininas e obstétricas, já é regulamentada e tem uma resolução pelo COFITO, que é um órgão responsável pela fisioterapia a nível federal. E, do outro lado, a gente tem a ABFP, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica. A ABFP ainda está em fase de reconhecimento, já tem um número considerável de fisioterapeutas associados, e ela é mais inclusiva, porque ela trabalha os distúrbios da pelve humana, tanto da mulher como do homem e da criança. Então, eu trouxe aí para vocês nossas duas associações brasileiras. E dentro da especialidade, né, a gente precisa incluir os cuidados. Pode passar, meninas, por favor. Dentro da especialidade, a gente inclui os cuidados e essa interação do profissional de fisioterapia com a medicina, né, e outras especialidades como enfermagem, psicologia. A gente trabalha com a ginecologia, a obstetrícia, a urologia, a procto e a oncologia, né? E as principais disfunções que a gente encontra em saúde da mulher, pode dar sequência, meninas, obrigada. As principais disfunções são as incontinências, né? Incontinência urinária de esforço, de urgência, ou a incontinência mista. O prolapso dos órgãos pélvicos, então, o prolapso é quando tem um caimento do órgão, né? Seja ele útero, bexiga ou reto. A mulher tem uma queixa de sentir um peso na região vaginal e muitas vezes quando a gente avalia, ela apresenta um prolapso, ele pode ser classificado de grau 1 a grau 4, até grau 2 a fisioterapia tem excelentes resultados e a partir de grau 3 é importante essa avaliação e essa interação com o médico para o prognóstico e desfecho dessa paciente. Temos também a bexiga hiperativa, a dor pélvica crônica, as disfunções sexuais, que aí a gente pensa em dispareunia, vaginismo, vulvodínia, a incontinência anal, constipação intestinal, a hipocontratilidade vesical, que é a dificuldade do esvaziamento, né, por uma hipocontratilidade mesmo, e a bexiga neurogênica. Quando a gente pensa no assoalho pélvico, ele é responsável por sustentar essas estruturas contidas na pelve, servindo de interação dinâmica entre músculo, articulação, fáscia, ligamento e os órgãos pélvicos. Então, a pelve, ela é um membro de transição do nosso corpo entre a parte superior e inferior. Então, todo impacto de cima para baixo ou de baixo para cima, quem absorve essa carga final vai ser a pelve. E a gente tem o períneo, que é um conjunto de músculos que fica ali na região inferior, fechando a cavidade inferior da pelve.
e músculos que fecham a cavidade lateral da pelve, que são os rotadores externos, os abdutores do quadril, os extensores do quadril. Esses músculos, eles são responsáveis por absorver impacto pelos movimentos do quadril. Se a gente não tem uma boa funcionalidade dessas estruturas, a gente vai sobrecarregar alguém. E muitas vezes a gente sobrecarrega o períneo. Então, por isso é muito importante essa interação dinâmica dessas estruturas. Quando a gente pensa no músculo sadio, ele precisa ter um bom tônus, ele precisa ser contrátil. Isso possibilita sensações melhores, o que é imprescindível para a função dessa estrutura. E alterações na região pélvica, como gravidez, parto, cirurgias pélvicas, infecções, traumas, ou até mesmo o próprio processo natural do envelhecimento, pode gerar disfunções nessas estruturas. Então, ao avaliar, a gente precisa levar em consideração e detectar se existe alguma dessas alterações influenciando na funcionalidade. E aí eu trago, quando a gente pensa, né, hoje em dia tem se falado muito sobre oncologia humanizada, obstetrícia humanizada, mas quando a gente toca no outro, no corpo de outra pessoa, né, como profissional da saúde, a gente precisa ser humanizado. Então, o corpo, ele traz experiências positivas e negativas, traz aspectos cultural, econômico, social, habitual, mecânico, postural. Então, é muito importante a gente pensar nessa abordagem como um todo, né? E aí, o papel da fisioterapia, ele começa com uma abordagem biopsicossocial. É muito importante a gente pensar nessa abordagem. Pode seguir, meninas, por favor. Olhar para um paciente, por exemplo, de disfunção sexual, envolve a parte estrutural, a parte econômica, a parte social, emocional, e com isso vem uma cascata que pode desenvolver uma cinesiofobia, então o medo de sentir a dor, então essa autoproteção já, né, um estado de atenção e sensibilidade que acaba gerando uma hipervigilância, e a catastrofização do problema, a distorção cognitiva, onde se antecipa sempre o futuro de forma pessimista. Então, quando a gente pensa em saúde da mulher e de uma forma geral, é muito importante a gente levar em conta os aspectos biopsicossociais. E aí a gente entra com uma abordagem interdisciplinar. Isso traz muitos benefícios para o paciente que tem dor pélvica crônica, que tem disfunção sexual, e outros pacientes também de outras disfunções. A abordagem interdisciplinar, o físio, ele vai... Pode seguir, meninas, por favor. O físio, ele vai trabalhar a estrutura e... isso, antes aí. Perfeito, obrigada. O físio, ele vai trabalhar a estrutura e a função, mas o psicólogo, o médico, eles vão entrar com outras abordagens, e é extremamente importante a gente ter essa interação, só traz benefício para o paciente. E pensando, pode seguir, por favor. Pensando, né, nessas estruturas, a gente precisa imaginar que a harmonia entre elas é importante acontecer, e abrindo o olhar, tirando um pouco a exclusividade da vagina, porque, como eu já havia dito anteriormente, estruturas acima da pelve e abaixo vão interferir diretamente nesse assoalho. Então, a gente tem que tirar um pouco essa lupa da vagina e pensar nesse corpo como um todo. E aí, juntando, né, integralizando essas estruturas, juntando o quebra-cabeça, a gente pensa na avaliação cinético-funcional para a escolha de acordo com aspectos contextuais, funcionais, e pensando sempre na história, na investigação da história que essa paciente traz de vida para a gente. O indivíduo, ele está ali interagindo com a tarefa e com a função, então essas três estruturas, elas andam de mãos dadas no desfecho do raciocínio clínico pro tratamento desse paciente. E aí, na avaliação, a gente começa com uma avaliação global,
Então, é muito importante a gente avaliar postura, marcha, padrão ventilatório, mobilidade articular, o sinergismo desses músculos, a presença de pontos dolorosos, cicatrizes, avaliar os músculos estabilizadores da região lombopélvica e do quadril que vão interferir diretamente nessas estruturas. E quando a gente começa, né, na avaliação da marcha, se eu tenho um desequilíbrio do glúteo ali, dá para ver nessa imagem que a pelve faz um tilt, ela tem uma queda, e isso pode afetar diretamente a função do períneo. Então, é muito importante a gente colocar essa paciente para caminhar, para agachar, a gente avaliar qual é a função que ela sente a queixa, né? Muitas pacientes perdem urina pulando, então a gente coloca essa paciente para a função para detectar qual é a desordem que está acontecendo nessa atividade, como é que o fisioterapeuta pode ajudar. Então, antes mesmo de avaliar o períneo, é importante a gente avaliar todas essas estruturas. Quando a gente pensa na mecânica ventilatória, o assoalho pélvico, pode passar, meninas, por favor. Quando a gente pensa nessa mecânica ventilatória, essa estabilidade lombopélvica e o diafragma com o assoalho pélvico, eles andam de mãos dadas. Então, se eu tenho um diafragma e o períneo aqui, quando a gente respira, o diafragma acaba empurrando o períneo para baixo. Então, eles funcionam, né, com essa harmonia, na inspiração e na expiração. Se, de repente, eu tenho um bloqueio desse diafragma, eu automaticamente vou ter um bloqueio desse períneo, ou uma pré-ativação desse períneo. E quando a gente leva para o parto, por exemplo, essa mulher, né, as pessoas, de uma forma geral, quando sentem dor, a primeira coisa que a gente faz é bloquear a respiração, é prender o ar. E aí a gente faz um bloqueio desse diafragma, realiza uma pré-ativação do períneo e a chance dela ter uma lesão no período expulsivo vai ser muito maior. Então, é muito importante a gente avaliar a mecânica ventilatória e trabalhar a respiração dessa grávida para o parto, para o período expulsivo. E aí a gente tem o abdômen, que influencia diretamente, e os paravertebrais, né? Se essa paciente tem uma pressão intraabdominal, uma respiração mais apical, ela vai gerar uma pressão para baixo e vai tentar empurrar esses órgãos pélvicos para baixo. E o períneo, ele serve para sustentar essas estruturas. Então, é muito importante a gente avaliar o padrão ventilatório em qualquer disfunção. Na sequência, a gente avalia pontos dolorosos, então, piriforme, adutor, glúteo máximo, oblíquo externo, todos esses músculos, eles podem apresentar pontos de tensão muscular. A gente tem pontos no nosso corpo que são latentes, que a gente tem, mas não sente dor, e a gente tem pontos que são ativos, que a gente tem e sente dor. E aí, esses pontos dolorosos, eles podem gerar irradiações ou uma dor referida. E essa dor referida gerar uma dor para a região pélvica. Então, é muito importante a gente entender como está essa interação desses músculos que estão adjacentes ali ao períneo e até mesmo músculos da região vaginal. A gente tem um músculo no nosso corpo que é bem hiperativo, que eu acho que todo mundo vai se identificar, que é o trapézio, é esse músculo aqui. Quando a gente fica muito tempo no computador, às vezes a gente começa a tensionar demais essa estrutura. Ele não é um músculo estabilizador, mas ele pode gerar uma dor irradiada para a cabeça, uma cefaleia tensional. Então, é a mesma coisa com esses músculos que eu trouxe para vocês em relação ao períneo. E aí sim a gente chega na avaliação do assoalho pélvico, né? Nas escalas, né, de força, de controle motor. Então, a gente vai avaliar esse músculo e pensar na sustentação, na coordenação, na frequência, no tempo de contração, na intensidade e na duração. E aí a gente conta com algumas escalas, como a escala de Oxford modificada. A escala de Oxford, ela vai de 0 a 5 graus. Não significa que uma paciente que tem grau 5 é funcional, porque se a gente pensa na hiperatividade dessa musculatura perineal, ela pode ter incontinência por um esvaziamento incompleto.
Então, ela senta no vaso e por o músculo ser mais hiperativo, ela não consegue relaxar. Então, ela vai ter perda. Ou então, essa paciente tem uma dor, né, na relação sexual por uma hiperatividade dessa musculatura. E aí, quando a gente vai avaliar, ela tem um grau elevado, ou ela pode ter um grau mais baixo e ainda assim ter uma hiperatividade, essas estruturas não andam juntas, então é importante a gente avaliar essa musculatura em relação à força, mas pensar em todo o controle motor e na funcionalidade desse músculo. E outra escala, que é o New Perfect, que ele vai avaliar a medida de força pela escala de Oxford, avalia a endurance, o tempo de sustentação, o tanto de repetição que ela consegue, tem um parâmetro, né? A velocidade, a elevação, se essa paciente faz uma cocontração, então se ela tem sinergismo dos outros músculos, principalmente porque o períneo funciona como músculo estabilizador, então é importante a gente pensar nesses sinergismos, e a gente avalia também pelo New Perfect, os reflexos, né? Quando a mulher tosse ou espirra, o ideal seria que ela contraísse o períneo. Muitas mulheres não têm esse reflexo, e aí quando elas vão para a fisioterapia, a gente acaba trabalhando esse reflexo de forma voluntária, né? E isso vai automatizando a nível cortical. Outros parâmetros que a gente tem de avaliação é o peritron. O peritron é um dinamômetro que avalia com escala de força a contração dessa musculatura. Ele é validado cientificamente e a gente tem a eletromiografia. A eletromiografia, para avaliação, ela tem algumas limitações, porque a anatomia do assoalho pélvico ela é complexa, os músculos eles estão sobrepostos uns aos outros, então a gente não consegue selecionar a musculatura que a gente quer avaliar. Então, por conta dessa não seletividade, pode ser que tenha interferência na análise, mas é uma ferramenta que a gente utiliza também e funciona como um biofeedback bem bacana. A gente tem eletrodo de superfície, que dá para ver aí do lado, ou eletrodo intravaginal, que avalia a parte interna, a unidade motor interna. E eu, como fisioterapeuta, preciso sinalizar muito a importância da biomecânica. Quando a gente fala quando a gente pensa na abordagem interdisciplinar, o fisioterapeuta, ele tem essa visão biomecânica que outros profissionais não têm. Então, esse é o nosso diferencial. E aí eu trouxe essa imagem que é como se fosse uma ponte. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, mas o asfalto seria a parte muscular, e aí dos dois lados a gente tem duas contenções, que seria o pubis e o sacro, e entre essas estruturas a gente tem os fios, seria tipo uma ponte estaiada, e entre essas estruturas a gente tem os fios que ligam e sustentam essa ponte. Se eu tenho um desequilíbrio nessa estrutura, isso vai interferir diretamente na funcionalidade dessa região. Então, é muito importante a gente olhar esse conceito dinâmico das estruturas envolvidas, porque a partir da integridade dos músculos, do tecido conectivo, dos nervos, a gente consegue ver a importância da sustentação dos ligamentos e dos órgãos pélvicos na biomecânica dessa região, e avalia através de sustentação, da continência, da função sexual, do parto, do mecanismo estabilizador e da participação dinâmica dos membros superiores e inferiores também. Eu coloquei aqui só inferiores, mas os membros superiores também, porque a gente tem as fáscias que ligam uma estrutura a outra. E aí, como é que a fisioterapia pode ajudar, né? A primeira coisa que a gente pensa nessa abordagem de educação. Então, quando a gente pensa na mulher, hoje em dia, a gente tem a informação, a internet está aí para ajudar bastante a gente nisso, mas tem se discutido cada vez mais sobre educação sexual. Educação sexual não é sinônimo de ensinar a fazer sexo, mas é muito importante educar as pacientes para elas entenderem o próprio corpo delas. Então, elas entenderem como é a região
vaginal, entenderem que o clitóris ele tem 8.000 terminações nervosas em relação à vagina que tem 4.000. Então, quando elas vão para uma relação sexual, é muito importante explorar o corpo, e a gente só vai conseguir ter prazer com o outro se a gente conseguir entender quais são as zonas de prazer do nosso corpo. E aí, isso a gente discute muito na fisioterapia, essa educação, né? Tanto educação em dor, quanto educação sexual, e na sequência, desmistificar crenças. Então, a gente vem, eu sou católica, não vim aqui discutir sobre isso, mas a gente tem uma influência muito grande do cristianismo na história, né? Então, o sexo era visto como uma coisa proibida antigamente, e a gente trouxe isso, né? A gente tem influência da história, então esse desmistificar crenças é extremamente importante para pensar na função sexual. Gerar confiança para essa paciente. Então, independente se ela tem uma incontinência urinária, ou se ela vai para um parto, ou se ela tem uma dor na relação sexual, a gente precisa ajudar ela a explorar mais o seu potencial, né? Explorar mais o seu corpo, gerar mais confiança nessa paciente para ela conseguir ir para um parto com uma cabeça aberta, confiante, que o corpo dela vai dar conta, né? A gente também mudar as pacientes que perdem urina, por exemplo, elas deixam de ter uma vida social por medo de sair na rua, de repente alguém sentir o cheiro de urina. Então, é importante essa confiança e alinhar todas essas expectativas, porque quando a gente pensa numa paciente com dor crônica, por exemplo, de repente ela não vai se livrar da dor, mas ela vai aprender a conviver com essa dor. Ela vai entender quais são os mecanismos que facilitam, que melhoram a dor, e quais são os que prejudicam. Então, isso é muito importante. E aí a gente sobe cada degrau desse com a paciente. E a gente pensa na cinesioterapia, né? A cinesioterapia traz os exercícios terapêuticos, e o objetivo vai ser recuperar a função dos músculos do assoalho pélvico, contando com a biomecânica e com a interação de todos aqueles sistemas que eu falei anteriormente, seja articular, respiratório, postural. E os recursos manuais. A gente começa com um exercício de dessensibilização mesmo, então a massagem perineal para prevenção de lesão, para o parto. A massagem perineal é considerada padrão ouro na prevenção de laceração, então ele é considerado um recurso manual, né? Manobras miofaciais para inibição de pontos gatilhos, de pontos dolorosos, seja eles nos músculos externos ou interno na região vaginal. E além disso, o próprio toque direto na mucosa, na mucosa vaginal, auxilia nessa percepção. Então, recrutar, a gente pensa, né, na assimetria dessa musculatura, e o próprio toque ajuda na consciência dessa paciente. Na sequência, a gente conta com a terapia comportamental, então, mudança de hábito, desde higiene, como autoconhecimento, até a desconstrução da fala, né, de pertencimento da patologia. Então, o paciente não é a incontinência, não é a dor, ele está nessa situação nesse momento. E aí eu trouxe aqui uma imagem que é bem interessante sobre o posicionamento da evacuação ou do esvaziamento da bexiga para paciente que tem incontinência urinária, por exemplo, né? Quando a gente diminui o ângulo do quadril, a gente consegue promover um relaxamento para a musculatura perineal. E isso facilita o esvaziamento completo das fezes e da urina. Então, a terapia comportamental começa mudando esses hábitos. E a físio cuida muito dessa parte. E a gente tem acessórios para ajudar no treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Esses acessórios, aqui em cima, a gente tem os cones vaginais. Os cones, eles funcionam como se fosse um halter de perereca. Ele vai de 20 gramas até 70, a gente coloca no canal vaginal e pede para a paciente fazer exercício de acordo com a queixa e com a função, né?
Embaixo a gente tem o Ginaflex, que eles são várias cores diferentes, eu coloquei só uma cor aí, mas são várias cores diferentes que a gente introduz no canal vaginal e a paciente precisa contrair, apertando esse acessório, né? Do lado. É muito parecido, mas a gente consegue mensurar a intensidade que a gente gostaria de acordo com a avaliação da paciente, do que ela consegue. No meio, tem um educador, a gente coloca ele na vagina e essa anteninha, essa pontinha, eu não sei se está dando para me ver, porque eu não estou me vendo, mas a pontinha, quando a paciente contrai, ela desce. Então, ela tem um feedback de que está realizando a contração desse músculo. E o relaxamento, que é muito importante, como eu havia dito para vocês anteriormente. Algumas mulheres não têm percepção de contração e relaxamento dessa musculatura. Então, esse educador é bem interessante para elas conseguirem desenvolver essa sensibilidade, essa percepção. E a gente tem ali em cima o peridel, que tem várias ponteiras diferentes. O peridel, ele é um estímulo vibratório, ele é bem utilizado também. Quando a gente pensa na assimetria, às vezes a paciente recruta mais uma unidade motora do que a outra, mais um lado do que o outro. Então, esse estímulo vibratório ajuda nessa percepção também, é bem interessante, além de também ser utilizado para a estimulação do clitóris, e aí a paciente ficar à vontade em casa com esse dispositivo. Na sequência, a gente tem o biofeedback manométrico, então ele dá uma consciência e elaboração da função muscular, a paciente consegue visualizar o que ela está fazendo, consegue visualizar o estímulo que ela está mandando para aquela região. É bem interessante, porque aí a gente mexe com o sistema nervoso central e ela consegue corticalizar essas informações. E a eletroterapia. A eletroterapia, ela pode ser utilizada tanto para... Tem vários aparelhos no mercado, eu coloquei alguns deles aqui para vocês. A ela pode ser utilizada para modular a dor ou para neuromodulação, como uma bexiga hiperativa, a harmonia da ação muscular com a estimulação, a eletroestimulação. Isso facilita recrutar mais unidade motora. Então, pacientes que têm um esboço de contração muscular, a eletro consegue ajudar nesse recrutamento de fibra e proporcionar uma percepção melhor e ganho de força, elevação dessa escala de Oxford. A realidade virtual é uma coisa nova, relativamente nova para a gente, né? A gente tem o óculos de realidade virtual e a gente tem o game. O game é muito interessante porque a gente consegue associar membro superior e inferior nessa reabilitação e acaba sendo lúdico para a paciente. Então, ela consegue contrair o períneo realizando as atividades que o game propõe. Aí tem o uso dele em pé, ou então na plataforma, sentado, ou em cima da plataforma. É bem interessante como recurso terapêutico também. E a cinesioterapia, que são exercícios direcionados de acordo com a necessidade da paciente, através dessa avaliação funcional e biomecânica. Na sequência, eu coloquei mobilidade, que é um outro recurso que a gente precisa trabalhar o arco de movimento, é extremamente importante para a funcionalidade da harmonia desse sistema. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, numa paciente grávida, como é que a fisioterapia, qual é o diferencial da fisioterapia, né? Numa sala de parto, ou durante todo esse processo, além de trabalhar o períneo, porque a gente é visto muito como fortalecimento do assoalho pélvico, né? Mas, na verdade, no conhecimento do fisioterapeuta, por ter a biomecânica, a gente tem os estreitos da pelve. Então, a pelve tem estreito superior, médio e inferior. E, através da fisioterapia, da biomecânica, a gente consegue ajudar essa mulher diminuir o tempo do trabalho de parto, melhorar o encaixe do bebê. Por quê? Pela posição e pela mobilidade pélvica, ou pela mobilidade das outras estruturas. Quando a gente propõe para a paciente ficar de cócoras, ela precisa ter um bom arco de movimento de tornozelo.
E o cócoras proporciona um relaxamento para a musculatura perineal. Então, é extremamente importante a gente trabalhar a mobilidade, não só da pelve, como dos membros inferiores também. E aí, pensando nessa mulher grávida, no pós-parto, ela vai amamentar, ela vai fazer movimentos repetitivos. Então, muitas mulheres acabam tendo síndrome do túnel do carpo, ou tensão cervical, por ficar muito numa cadeia fechada, amamentando, dando banho. Então, a físio vai preparar não só o períneo dessa paciente, como o corpo de uma forma geral, no pré-parto, no pós-parto e durante o parto, né? E aí, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é: a fisioterapia, através de estímulos, pode gerar mudanças e oferecer ferramentas para a paciente, né, para a mulher explorar o seu potencial. A partir da avaliação direcionada, o tratamento, a partir da avaliação, a gente direciona o tratamento. E mais importante do que isso é sair dessa perspectiva mecanicista. Eu quis trazer uma aula para vocês com essa abordagem interdisciplinar e biopsicossocial, porque a gente é visto muito como mecânico, mas a gente não consegue mexer só na mecânica. É muito importante a interação dos outros sistemas. E aí é imprescindível preceitos como escuta, como acolhimento e um tratamento humanizado, porque além do físico, por trás disso, essa mulher traz uma história, e é importante a gente levar em consideração essa história. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, se deu tempo, se eu consegui passar um pouquinho da mensagem. Aqui no final tem meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu não coloquei as referências, mas se vocês precisarem, eu posso mandar as referências dos artigos para vocês que eu usei, tá bem? E mais uma vez agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre esse outro lado da fisioterapia. Eu estou extremamente feliz com a sua palestra, com todas as palestras de hoje. Como eu disse anteriormente, esse simpósio, o propósito dele era fazer que os profissionais de saúde se encaixassem um no outro para a gente descobrir formas novas de tratamento. E assim, eu aprendi hoje muito mais do que eu poderia imaginar que eu aprenderia. Assim. Então, estou muito feliz com a sua palestra. Assim, realmente, eu estou aqui anotando no papel as dúvidas, mas também estou anotando aqui, estudar isso, estudar isso que a Isabela falou. E, assim, legal, que bom. Tem um mundo aí, eu realmente estou muito grata por você ter vindo aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, né? E, assim, didática, bonita, e tudo que também. Obrigada. Você tinha falado do Epinou, eu não coloquei ele na palestra, porque seria uma palestra voltada para a saúde da mulher de uma forma geral, então eu não abordei só obstetrícia. O Epinou, ele é um dispositivo, vou falar um pouquinho, né, porque às vezes se você tiver qualquer dúvida, a gente consegue, tá no meu tempo, eu posso falar? Pode falar. Pode? Ah, então tá bom. Né? Então eu tô mandando aqui. Tá certo. O Epinou, ele é um dispositivo que a gente usa para... Ele é um expansor perineal, na verdade, para melhorar a percepção da paciente em relação ao parto. Surgiram alguns estudos na década de 90 que falavam que ele prevenia a laceração, inclusive ele se chama Epinou de epísio não, né? Prevenir a episiotomia, desculpa, laceração não, é epísio. E ele surgiu na Alemanha. Mas se a gente for pegar na história antiga, no México, na África, as mulheres já usavam uns coquinhos, assim, com um cabo, assim, parecia um chocalho de neném, sabe? E que introduziam no canal vaginal e tiravam, e tinham vários tamanhos diferentes para várias fases gestacionais. Então, a empresa, eu acredito que tenha pego só o que já vinha da história, né, e transformado isso em uma coisa comercial e relativamente bonita, né, usual. A gente já tem artigos falando que ele não previne a episiotomia, o objetivo dele não é esse. Na minha prática clínica, eu utilizo ele
quando a paciente tem indicação, não são todas as pacientes que têm indicação, então as pacientes que têm um períneo mais hiperativado, uma musculatura muito rígida, não vai ser legal a gente introduzir durante a gestação alguma coisa, né, no canal vaginal, isso pode provocar dor. No final da gestação, no trabalho de parto, a gente sabe que a mulher tem influência de muitos hormônios que ajudam e facilitam na elasticidade muscular, então é completamente diferente da gente colocar alguma coisa na vagina durante a gestação. Os estudos mostram que ele é utilizado a partir de 37 semanas, porque o bebê já é considerado a termo. Na literatura não tem nada que descreve que ele acelera o trabalho de parto, mas também não tem nada dizendo que não. Então, por uma segurança, é usual usar a partir de 37. E aí, o que eu acho mais interessante desse dispositivo, quando a paciente tem indicação, é dessa percepção da respiração que eu falei para vocês. Então, assim, ela tem um feedback que está saindo alguma coisa do canal vaginal, né? Eu nunca cheguei do tamanho da cabeça de um bebê, porque eu acho extremamente desnecessário. Se tem chance dela ter uma laceração no parto, tem chance dela ter uma laceração no consultório, gerar uma lesão, um trauma perineal antes do parto. Então, isso é completamente inviável, né? E aí, eu gosto muito dele para a paciente ter esse feedback da respiração, de entender o mecanismo respiratório, que, na verdade, o períneo, durante o período expulsivo, ele tem que estar 100% relaxado. Quem vai fazer esse trabalho de expulsão, essa força de expulsão, vai ser a respiração, a contração abdominal, a contração uterina e a contração abdominal, que vão ajudar a empurrar esse bebê cada vez mais para baixo e expulsar. Então, é interessante ele, e aí não sei se você tem alguma outra dúvida em relação a ele especificamente. Dúvidas eu tenho, mas aí a gente guarda para mais tarde. Tá ótimo! Tá ótimo. Me perguntaram para você, né, o seguinte, se existe algum exercício que a gente pode ensinar, assim, eu acho que, assim, nós médicos podemos ensinar para uma paciente com incontinência urinária para melhorar a situação dela? Então, o importante é esse médico identificar, né, a disfunção, a patologia e encaminhar para fisioterapia, porque, como eu falei em toda a minha aula, é muito importante essa interação de todos os outros sistemas e entender qual é o aspecto dessa musculatura, porque não é só força, é entender o tônus, é entender a contratilidade desse músculo, a sustentação, o repouso, o grau de força, né? Não significa que essa mulher que tem uma força elevada, ela tem uma função perineal preservada. Então, eu acho difícil o médico conseguir identificar essas estruturas sem ter passado por toda essa abordagem biomecânica. Ok, agora a próxima pergunta é a pergunta que não quer calar, porque está todo mundo querendo saber, que é como eu posso fortalecer o períneo para melhorar a relação sexual e o orgasmo? Ótimo! Então, eu acho que antes de qualquer coisa, é muito importante realizar uma avaliação com a fisioterapia pélvica, porque, como eu havia dito, a fisioterapia ela não trabalha só a disfunção, ela trabalha a prevenção. E aí, quando a gente pensa na prevenção, a gente pensa a longo prazo. O processo natural do envelhecimento é com que a gente perca fibra muscular, naturalmente, né, no nosso corpo. Hoje, idosos vão à academia, mas eles têm uma dificuldade maior de ganhar massa muscular do que pessoas mais jovens. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer uma avaliação com fisioterapeuta pélvico para entender como é que a gente pode melhorar essa função? Porque, às vezes, a paciente não tem uma queixa, mas quando ela chega no consultório para a gente, essa harmonia não tá bacana. E aí ela pode, a longo prazo, desenvolver uma disfunção. E aí o físio vai trabalhar, além da vontade de melhorar a relação sexual, vai trabalhar a funcionalidade, que vem antes de melhorar o prazer propriamente, né, dito. Então, posso dizer que toda mulher merece essa avaliação. Merece. Com certeza. E
por último, uma dúvida sobre essa massagem, como que ela é feita, ou se a própria mulher ou o parceiro conseguiria fazer essa massagem no períneo que você comentou. Ótimo. A massagem a própria mulher consegue fazer, mas a gente também pode pedir o auxílio do parceiro. Isso tanto durante a gestação, como para as pacientes que sentem dor na relação sexual. A massagem é indicada também. E aí, no consultório, a gente acaba indicando e eu vou falar assim para vocês mais ou menos como é que é essa massagem. Eu não tenho uma vulva aqui, eu não estou preparada, mas assim, a gente tem o canal vaginal. E aí a mulher introduz o dedo no canal vaginal e faz um movimento de um lado para o outro, como se fosse a letra U aqui, deslizando mesmo o dedo nessa estrutura. E aí a gente pensa nessa dessensibilização, na melhora, porque quando a gente está no final da gestação, essa região fica mais vascularizada e a mulher sente mais desconforto, sente a vagina mais inchada. Então, isso pode acabar gerando uma laceração. E aí, a massagem é justamente para prevenir, para dessensibilizar essa região. E ela faz uma massagem em forma de U por 5 minutos. Depois, ela massageia os lábios de um lado e do outro, e aí ela vem para o centro do períneo e desliza o dedo também. A pressão é uma pressão suportável, a ideia é a gente mandar informação para o córtex de que essa região não é sensível. Então, se ela fizer essa massagem com dor, o cérebro vai entender que é um estímulo doloroso e vai contrair essa musculatura. Então, é muito importante a paciente entender qual é o limiar de sensação e realizar a massagem indolor, sem dor. A gente usa, eu não falei também, mas a gente pode usar para deslizar, muita gente usa o KY, né, o gel, a base de água. Mas quando a gente pensa no movimento, na fricção, o gel, como ele é a base de água, ele evapora, ele seca. Então, isso pode dar um atrito do dedo com a mucosa e machucar. Então, a gente indica os óleos. Então, pode ser óleo de coco ou óleo de girassol, que são naturais e não vai fazer mal para essa região. São livres de propileno glicol, parabeno, livres de substâncias derivadas de petróleo. Então, não tem problema nenhum colocar na região vaginal para auxiliar nessa massagem e favorecer o deslizamento do dedo dentro do canal vaginal. Sim, tô encantada, adorei. Assim. Que bom, que ótimo. Como eu disse, né, estou notando aqui, é interessante isso, né, quando você descobre uma coisa, você descobre quanta coisa ainda você tem que aprender. Eu adoro estudar a saúde da mulher, eu achava que eu sabia alguma coisa, até hoje vocês me mostrarem um mundo diferente. E assim, a fisioterapia, na minha opinião, pelo menos na minha visão de mundo, é uma coisa que é bem negligenciada, assim. Pelo menos eu não vejo o tempo todo as pessoas falando assim, durante a gestação, no pré-natal, você encaminha para um fisioterapeuta. Eu não vejo isso sendo tão falado, tão questionado, e as pessoas não sabem disso, porque eu sou uma pessoa interessada em saúde da mulher, então acho que se eu não sei disso, as pessoas, no geral, elas não sabem disso, então acho que a gente tem que sair aí para espalhar a mensagem da fisioterapia e mostrar também. Eu achei muito interessante a forma como você falou, sem tabus, para a gente entender realmente os benefícios como eles são, assim, né? Então, assim, estou muito feliz e eu acho que o simpósio cumpriu o papel dele no dia de hoje, pelo menos eu estou aqui super feliz e animada. Que bom. Porque a gente precisa trabalhar com os outros profissionais. Nós médicos, assim, falando nós médicos, né? Ainda sou estudante de medicina, mas a gente tende a querer pegar tudo para a gente e resolver todos os problemas ali, mas a gente não precisa fazer isso porque está cheio de profissional bacana, com outra visão, que aprendeu de um jeito muito diferente da gente, que está pronto para acrescentar e ajudar muito o nosso paciente. Então, a gente precisa olhar para os outros profissionais e falar assim, vem ajudar a gente, vem ajudar o nosso paciente, porque o nosso paciente merece isso. Então, eu espero assim, que todos que estiveram aqui hoje tenham mais esse olhar, porque eu acho que as pessoas que a gente trouxe aqui hoje só ressaltaram isso. Então, muito obrigada pelo carinho. Obrigada a vocês, obrigada. E por ter estado com a gente hoje, viu? Obrigada, muito obrigada, foi ótimo participar. Que bom, foi ótimo te ter aqui. Eu gostaria de fazer um último aviso,
para vocês preencherem o link que está no nosso site, no chat do YouTube, da presença de vocês, porque nós teremos agora, a gente vai apresentar para vocês os nossos patrocinadores, e para participar do sorteio que vai acontecer amanhã, é obrigatório participar dos 2 dias, assim como será para contar a presença para vocês que vão fazer a prova, é obrigatório ter tido essa participação aí. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje e que vocês também estejam compartilhando comigo toda essa felicidade de descobrir todo esse conhecimento. Então, muito obrigada e até amanhã.